Juliano. Aqui no canal eu falo sobre o time feminino do Grêmio, então eu vou estar fazendo uma pergunta do time feminino, do time não, sobre o feminino, sobre o futebol feminino do Grêmio, então é isso. O que o futebol feminino representa hoje na sua visão? Bom, primeiro eu quero dar parabéns para vocês, né, por incluírem uma menina, né, muito legal, e cada vez mais as meninas têm que ter fala e têm que ter voz, né, e tem que ser uma coisa normal. A gente não precisa estar aqui daqui a uns anos exaltando por ter uma menina com a gente, tem que ser uma coisa natural isso, né, mas parabéns, e legal ouvir, né, eu tenho Instagram também, vou te seguir ele depois também. Falando sobre o futebol feminino, ele está tendo cada vez mais relevância, né, e assim como a gente busca na vida e em todas as outras profissões e áreas, né, eu acho que as mulheres cada vez mais têm que ter muita representatividade, né, e vocês estão dando um exemplo disso, vocês têm uma menina trabalhando aqui juntos, e cada vez mais ele tem que ser tratado com o mesmo nível de importância que o futebol masculino, né. Aí a galera diz assim, não, mas não gira tanto dinheiro, não tem tanta visibilidade. Cara, tem jogos de futebol do feminino, Champions League, Copa do Mundo, Liga Europa, Campeonato Europeu de Seleção, que tem muito mais audiência do que jogos do futebol masculino, por exemplo. Então tem um grande mercado a ser explorado aí, um grande mercado. E agora, ainda bem que existe a regra da Conmebol, que os times são obrigados a ter o futebol feminino. Ainda bem não era para existir essa regra, naturalmente era para existir o futebol feminino sem ter uma obrigação, né? Mas já que foi feita, que bom, né? E agora começa a se organizar cada vez mais o feminino, com divisões, com categorias de base. Então cada vez mais vão surgir jogadoras de base, porque antes não se tinha uma base, literalmente, com perdão da redundância, né? A gente não tinha um norte, né? Não existiam categorias de base para revelar jogadoras para um time de cima, para ter um trabalho diário. Era um lance muito amador, né? Era literalmente uma coisa assim, olha, vai lá tal dia que tem teste, vou indicar a fulana, vou indicar não sei quem, e assim se formava um time, né? Então que bom que hoje o futebol feminino está cada vez mais organizado, está atraindo cada vez mais o público, as pessoas estão cada vez mais consumindo, indo ao estádio. Que bom que as meninas do Grêmio jogaram na arena, eu achava um absurdo elas jogaram no Vieirão, indiferente do jogo, por aí tu já começa a dar o mesmo nível de importância, né? E falando um pouquinho do Grêmio, daí do futebol feminino do Grêmio, eu gostaria de trazer uma crítica aqui que é muito pontual, né? O Grêmio foi eliminado várias vezes em várias competições, e algumas vezes de forma vexatória, e algumas vezes muito com culpa da Paty Guzmão, da nossa treinadora, que eu acho que já está fazendo hora há muito tempo, já era para ter saído há muito tempo. Tanto ela, quanto o nosso querido Iura, né, que é um ídolo, é um cara que, poxa, em 77 foi importantíssimo, tem o gol mais rápido da história dos Grenais no Estádio Olímpico e tudo mais, só que, como diz o Renato Portaluppi, minha ovelha não é para mato. Ele não é qualificado, ao meu ver, para ele estar coordenando um departamento de futebol feminino, né? E acho que o Grêmio tem que pensar um pouco mais no feminino, olhar com mais carinho, né? Times grandes do país fazem enfrentamentos com as gurias do Grêmio, e as gurias, com muita pegada, muita raça, ainda lutam do jeito que dá. O Grêmio está aí, de repente, em vez de fato de perder a Lorena, que é a principal goleira do país hoje, de repente, olha, a principal do continente, é titular da seleção brasileira, uma goleira que há muito tempo não se via numa seleção brasileira, e o Grêmio pode estar perdendo ela para o Palmeiras, né? Acho que até deve estar sendo concretizada aí a negociação. Então, cara, uma pena, o Grêmio não tem poder em relação a isso, né? Não consegue competir, literalmente. Então, o Grêmio tem condições, é um clube grande, é um clube que pode buscar investidores, e, cara, cada vez mais a gente precisa investir no futebol feminino, porque já é uma realidade. Veio para ficar, graças a Deus veio para ficar, e a gente precisa valorizar. Aqui na Copel a gente não consegue fazer cobertura do feminino porque a gente não tem braço para fazer tudo. A gente chegou a narrar alguns jogos do feminino no começo, só que, cara, é muito complicado o nosso dia a dia aqui de cobertura do futebol masculino. A gente precisaria ter uma equipe maior, né? Mas a gente tem um desejo de mais para frente, sim, a gente conseguir estar cobrindo o feminino também no dia a dia, também de ir para o CT, também de fazer fotos, também de fazer entrevista, para poder dar cada vez mais importância, visibilidade e relevância para as mulheres.